Fala aí, galera! Botafogo História ontem, hoje para sempre, a nossa resenha. Pô, esse episódio aí foi um episódio com muita informação, são situações completamente distintas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Realmente tem histórias bastante diferentes, eu acho. Tenho quase certeza que você, principalmente em relação a a historinha que o Narral contou, que é uma história bem dramática, tem umas situações bem complexas. A minha lá de trás também, de 23, eu acho que muita gente não conhece esse troço. E a do Marcelo, né? Todo o embrolho envolvendo o Metropol, quer dizer, uma situação que acabou atrapalhando demais. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Acho legal a gente começar de trás, em vez de começar de trás para frente, de frente para trás, né? Vamos buscar 75, porque o Narral ele fala um negócio que é muito interessante, que a gente já abordou aqui, que é a necessidade que os clubes tinham. O Botafogo teve muito isso, muito, porque teve essa marca, desde da segunda metade dos anos 50, as excursões. Né? O quanto que essas excursões elas acabavam, por um lado, fazendo com que a imagem do Botafogo se tornasse uma imagem bastante importante em matéria de popularidade, mais para o interior mesmo, para o Nordeste, para Minas, né? E para alguns países, muito mais até do que para o centro do Rio de Janeiro. É um bagulho que eu sempre falo isso, né? O Botafogo é um clube de esfera nacional, né? Principalmente naquela época. Porra, todo mundo queria jogar com o Botafogo, todo mundo queria que o Botafogo fosse a cidade. Mas essa necessidade de você ter que excursionar, como o Narral fala, né? O Botafogo faz uma excursão, disputa torneio, vai jogar na África, vai jogar na Europa, depois vem para disputar o estadual e já viaja para o Nordeste, o Zagallo fica injuriado. E essa era uma normalidade, gente. Você tinha que viajar para poder pagar salário. O Narral cita que 75 é o ano da venda da sede de General Severiano, né? Quer dizer, a coisa começa a ser engatilhada em 75, porque o Botafogo não tinha dinheiro e tinha que pagar os salários, né? Uma dívida que, inclusive, a gente vai falar sobre isso, acho que vale um episódio inteiro só para isso, da dívida, como que começa a situação financeira do Botafogo a degringolar. No auge do aspecto técnico, o Botafogo já vivia uma crise financeira violenta, que é o fim dos anos 60. E isso acaba ganhando repercussão no decorrer dos anos 70, até chegar a ponto de você ter que vender a sede. Então, o Narral cita essa questão. Desculpa, Edu. Termina. Não, cita a necessidade de você abrir mão, às vezes, da disputa de uma competição, né? De você poder brigar de igual para igual mesmo, cair dentro. O Botafogo foi até as finais, né, do Carioca de 75, mas muitas vezes perdendo jogadores importantes, porque os caras ficavam no meio do caminho por causa das excursões. Enfim, fala aí, Marcelo. Não, é que na época o Botafogo fez um empréstimo na Caixa, que era a Operação 53, se eu não me engano o nome. Você pegava o empréstimo em cruzeiros, de pagar em dólar. Em 73, o preço do petróleo explodiu, a dívida do Botafogo foi gigante, e aí acabou vendendo lá para Vale do Rio Doce, fazendo umas permutas lá e tal. Mas era complicado. Porque além de tudo, Marcelo, a gente já falou sobre isso, para você manter aquele elenco do fim dos anos 60, que era um elenco de grandes jogadores, e depois na virada Copa do Mundo, né, que Jairzinho vem hipervalorizado, Paulo César, hipervalorizado, moleque lá arrebentando na Copa e tal, e jogadores muito importantes, e por não ser um clube de massa, ou seja, não é um clube que tu chegava no Maracanã, com Maracanã raiz, tá, galera? Do Maracanã para 200 mil pessoas, e você encheu o estádio. Aliás, poucos jogos. Mais uma cascata que o pessoal conta, que parece que todo jogo tinha 200 mil pessoas no estádio. Não era assim, eram situações bem pontuais. Aliás, quando tinha rodada dupla, muitas vezes, rodada dupla em 2 jogos, sempre envolvendo 2 grandes, às vezes você somava o público e não dava 20 mil. Não. Entendeu? Não tinha ninguém. Esse jogo de 75, que o Tiquinho recebeu o prêmio da Caixa e o jogador do Bangu recebeu também, rodada dupla, né? Preliminar América e Bangu, e o principal Botafogo e Campo Grande, 6 mil pessoas.
Olha isso. 6 mil pessoas. Olha isso. Então, assim, a necessidade que você tinha, o Marcelo cita aí esse empréstimo maluco, mas já antes, o Botafogo tinha uma figura chamada Xisto Toniato, né, o Zeferino Xisto Toniato, que era um cara que surge forte no Botafogo no fim dos anos 60, um dono de uma porrada de frigoríficos, era um cara que tinha muito dinheiro, e ganhou um peso muito grande politicamente no clube, porque ele era o cara que descolava grana mesmo. Era ele que no início botava do bolso, depois ele passou a ser avalista, né, com empréstimo de banco, então muitas vezes o Botafogo ficava fazendo empréstimo direto. Aí. Fala aí, Marcelo. Em 71, todo jogo do Botafogo dava um público bom. Que fez aquele timaço, até quando a Botafogo e Bangu, e um monte de adversário lá para a torcida do Bangu, dava públicos bons, muito bons. Mas é o público bom, mas tem uma faixa da torcida do Botafogo que dizia o seguinte: comprem que a torcida garante. Porque, na verdade, o Botafogo trocou, em 71, o Roberto por empréstimo com o Flamengo. Veio o Brito e o Paulo Henrique, e Moreira, Ferretti, Rogério, com o Santos veio o Carlos Alberto Torres. Lateral direito. Mas você vê, vieram jogadores de muito peso, então você tinha que pagar salário. Essa questão da torcida, só a gente fazer um reforço aqui, porque a gente não tem que. A torcida do Botafogo, gente, é aquilo. A gente tem que ser realista, a gente está trabalhando com um papo de real. O Botafogo nunca foi um clube de massa. Então, assim, a torcida ia, mas não era um negócio, era um negócio pontual. Era fato, isso é fato. Isso não adianta a gente querer inventar história, não, porque não era. O Botafogo nunca foi um clube de massa. E que, graças a Deus, inclusive, né? Mas enfim. Mas o que eu quero dizer é que mesmo os clubes de massa, você pega o clube de massa na década de 70 e 80, Vasco e Flamengo, era difícil você conseguir botar um público grande que o jogo não tivesse um apelo muito forte. Entende? Então, quantas vezes os clubes viviam, perrengue financeiro mesmo. Só que, voltando, o Botafogo, por não ter essa condição de ter massa, não ser um clube de massa, e ter um elenco caro, o Botafogo tinha que fazer dinheiro. Para fazer dinheiro, tinha que excursionar. E era um clube famoso. As pessoas queriam que o Botafogo fosse em suas cidades. Os empresários de eventos queriam a presença do Botafogo, isso é fato. Tem vários empresários. Tinha um detalhe, né? Que naquela época, se o jogador fosse expulso no amistoso, no próximo jogo, se fosse do campeonato, ele não jogaria, né? Isso já chegou a acontecer. Exato. Não, exato, bem lembrado. Ainda tem a questão das contusões. O Botafogo já perdeu o jogador assim, que foi expulso no amistoso no meio de semana e tinha um jogo do campeonato e ele não jogou. Aí depois é que se mudou isso, de ser só dentro da competição e tal. Mas naquela época, anos 70... né? Não, depois, o Sérgio Manuel foi expulso no amistoso contra o Cruzeiro, não jogou no Brasileiro, se eu não me engano, no primeiro jogo. Antigamente, a questão da punição era muito bizarra, porque esse lado é bizarro, mas assim, o cara que, por exemplo, era expulso por um jogo numa competição, ele não estava zerado para outra, ele tinha uma espécie de folha corrida. Então, se o cara era expulso, sei lá, por jogo violento, e jogar no outro campeonato, um ano depois, ele era expulso por um jogo violento, ele não era réu primário, ele já tinha a folha corrida dele. Então, ele tinha mesmo sendo amistoso, como o Narral cita, se o cara deu uma porrada no maluco lá e tá na súmula lá que foi pro jogo violento, aquilo ali ia para a folha corrida dele. Então, ele chega no jogo, um ano depois, ele é expulso por jogo violento, ele pegava uma punição maior. Mas então, só reforçando isso, essa coisa interessante do Botafogo ser convidado, ok, o cara lá, o governador, era torcedor do Botafogo, mas o Botafogo era um clube em que, a torcida queria ver. O Marcelo cita bem essa coisa, aliás, o Narral cita que nos campeonatos brasileiros, os primeiros campeonatos brasileiros, que eles eram muito elitistas, né? Porque eram os grandes centros. E no Nordeste, aquela galera que dava retorno, né? Os clubes que tinham um retorno popular. Então, Santa Cruz. Exato, Bahia, né? Exatamente. Então, você tinha, por exemplo, estados como Paraíba, Maranhão, Sergipe, Piauí, eles eram escanteados, Os caras não iam. Rio Grande do Norte, exatamente. Os caras eram escanteados. Então, assim, e era gozado que quando, em 73, o campeonato começou a ser aberto,
por exemplo, Rio Grande do Norte passou a ter... Não, no ABC jogou 72. Mas, por exemplo, Maranhão, salvo engano, em 73 já tinha. Eu acho que me lembro se foi o Sampaio ou se foi o Moto. Acho que Sergipe também entrou. Sergipe, exatamente. Sergipe. Você ia jogar lá, era um acontecimento, cara. Era um acontecimento. Era banda de música, o caramba, para receber os caras. Então é interessante essa história que o Narral conta, que a popularidade do Botafogo, mesmo sem ser um clube de massa, no Rio, era um clube famoso no Brasil. Os caras queriam ver os jogadores. Narral cita bem. Marinho não tá? Como assim o Marinho? O Marinho tem que estar. Então os caras eram vistos, coisa do hoje, né? A rapaziada é vista como popstar. Mas naquela época os caras eram vistos quase como semideuses, né? Você lá no Nordeste, tu vê um maluco... Porque não tinha essa integração toda da TV com todos os estados, não tinha transmissão ao vivo dos jogos, não tinha nada disso. Isso, né? A chance que o cara tinha... Eu queria contar uma historinha, Narral. Eu estava me segurando aqui, sobre o Botafogo contra o Botafogo da Paraíba. Eu passei uns 10 meses em Pernambuco, 10 meses aí, putz, 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses em Pernambuco, terra da minha mãe, né? E uma parte disso eu fiquei hospedado na casa de uma prima, que era casada com um médico, doutor Spinelli. Ele era técnico, médico e preparador físico do IBIS. Beleza. E o Batata, que era o motorista da ambulância, era auxiliar técnico, auxiliar de preparação física e auxiliar médico do IBIS. Ele me chamou para esse jogo do Botafogo da Paraíba, que era domingo. Né? Falou, vamos lá, porque Recife para João Pessoa, 2 horas de carro, no máximo, uma coisa assim. E por azar ou sorte nossa, ele ficou de plantão no hospital, trabalhando no hospital público, no domingo. E aí eu não fui. Olha só do que eu escapei. Né? Foi azar, não, foi sorte. Teve jornal que disse que foi obra dos terroristas. Jogaram uma bomba lá, não sei o quê. Teoria da conspiração, geral direto. Mas nesse jogo aí, o Botafogo da Paraíba, que tinha um escudo que é igual ao nosso, nesse jogo da inauguração, dá para ver na foto do time posado, né, que o escudo está escuro e de repente ele fica com uma outra cor. Eles, nesse jogo só especificamente, eles colocaram metade a estrela branca, metade preto, metade vermelho. Tá? E foi nesse jogo aí. Aí no ano seguinte, em 76, aí botou a estrela vermelha e tal. E eu pesquisando, eu até li que eles tentaram registrar, né, o INPI, né, a marca. Foi esse ano, mais uma vez, tentaram em 2019 e tentaram mais uma vez agora, foi negado, porque diz que é a marca do Botafogo do Rio com uma alteração, o que não pode ter uma mudança ou alteração. Então, eles estão buscando um novo escudo. Reportagem desse mês agora. Buscando um novo escudo e criar uma identidade, né? Aí eles estão tentando. Aí estava na reportagem que eles vão buscar um escudo antigo, né? Que ele teve vários escudos no passado. E é interessante, né? O time criar a sua identidade, claro, né? Claro. É outra realidade, né, cara? É outra realidade, porque naquela época, aliás, até é legal você ter trazido isso aí de volta, porque não acho que foi no episódio anterior que a gente comentou aqui. Eu fiquei meio surpreso, assim, que eu tinha isso na cabeça, que era 7,5, por causa do álbum de figurinha, aquela coisa. Mas, enfim, aquele cartelão, né? Tem um cartelão. Era por isso, porque eu falei, quando o Marcelo falou 7,8, eu falei, acho que tem alguma coisa errada, porque eu me lembro dessa estrelinha. Bom, mas enfim, mas é interessante você falar essa questão da identidade, Narral. Por quê? Porque nos anos 70, meu irmão, você querer usar o uniforme do Botafogo era um negócio, caramba, vamos, quem tá louco. Hoje a coisa chegou, uma necessidade de você, como o sujeito, né, qualquer cidadão, o cara quer ter identidade, ele, eu mudo de identidade, transformo em identidade. E um clube de futebol, ele acaba virando uma empresa, como é o Botafogo no caso. O Botafogo da Paraíba
Nem sei, o Botafogo de São Paulo é a SAF também, né? O Botafogo de São Paulo... Da Paraíba é também. Da Paraíba, então, isso é uma necessidade até comercial, né, cara? Os comercial. caras pedem isso. Olha, eu preciso ter. Agora, pô, de boa, né, meu irmão? Com todo respeito, é uma cara de pau de querer você usar a marca Botafogo, o cara vai virar e falar, bonitão, segura a onda aí, vai ter que, pô, camisa listrada, uma estrela solitária, aí, pai, pô, não dá. Aí você faz alguma coisa diferente para poder sair disso. Até porque esses clubes, eles eles criavam essa nomenclatura para homenagear isso tem pra caramba aí, não só Botafogo, você tem vários aí. Só que durante aquele período, muitos clubes, e principalmente reforçando isso, essa inauguração foi em 75, o Botafogo ainda respirava, o Botafogo não, né? Mas a sociedade respirava aquele ambiente de Botafogo do fim dos anos 60 e início dos anos 70, que a rapaziada não consegue mensurar isso. A rapaziada de hoje não consegue mensurar porque a imprensa não dava naquele suporte, né? A imprensa dava uma escanteada, porque era uma onda mesmo. Os jogadores do Botafogo, eu sempre falo isso, gente, não existe no mundo, um clube com mais jogadores mitológicos. Se você olhar, eu falo assim, você pode... Craque tem o Ibis mesmo, morreu no Shampoo, então beleza. Mas assim, mitológico. A gente tem um jogador mitológico, felizmente ainda vivo com a gente, que é o Jairzinho. O Jairzinho é um mito, cara. Não, o Jairzinho é um mito, é um cara que, pô, meu irmão, Copa do Mundo, quem que vai fazer o que esse maluco fez? Qual é o cara que vai fazer gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo? E ainda mais o cereja do bolo ainda é campeão mundial, pô. Que você pode fazer todos os gols e perder a final e fazer o gol de honra e coisa e tal. O cara ainda é campeão mundial. Então, Jairzinho fez 7 gols em 6 jogos. Fez todos os jogos possíveis, né? Ele fez todos os jogos possíveis da seleção. Possíveis, né? Exatamente. E o cara tá aí, entendeu? O cara é mitológico, o cara é mito. É porque a gente vai perdendo, né? Então, só voltando aqui, o Botafogo era um clube, aliás, não. O Botafogo segue sendo um clube mitológico. Né? Só que na década de 70, os caras falam, porra, peraí, Botafogo. Isso é impressionante, cara. Você inaugurar 2 estádios de um dia para o outro, cara. Que é isso, meu irmão? Eu não conheço. Realmente, essa história é muito legal, cara. Muito legal. Agora, eu queria falar só um detalhezinho da Taça Brasil de 68. A torcida, desde 57, quando ganhou do Fluminense 6-2 na final, o Didi tinha feito a promessa de voltar a pé para casa. Ele morava na Pedro Machado, né? Que tinha jogado no Fluminense até 56. Para quem não sabe, né, Marcelo? Peraí, só para quem não sabe, quem não é do Rio, Pinheiro Machado fica perto do campo do Fluminense e o estádio do Maracanã. Maracanã fica no bairro. Tijuca, considerado Tijuca, aquilo ali, não? Quer dizer, bairro Maracanã, mas hoje, né? A grande Tijuca ali. Isso. Então é um caminho, meu irmão, um caminho para quem não é do Rio. Eu e meu pai acompanhamos uma longa marcha, mas depois meu pai desistiu. Nós vamos logo para General Severiano, que tem chopp, não sei o quê, e pegamos um táxi e fomos, né? Porra, que moleza, hein? Os caras amarelaram, meu irmão. Os caras amarelaram. Eu tô cansado, tô querendo pegar um táxi. Meu irmão tinha 5 anos, cara. Mas põe no copo, põe no garupa. Do Maracanã até General Severiano. Olha... eu fui com meu filho ele lembra disso até hoje, cara. O Michel fez futsal no Botafogo. Aí a gente foi de Botafogo, de General Severiano. Michel tinha, acho que, 6 anos. Tinha 6 anos, era do futsal do Botafogo. A gente foi de General Severiano até o alto das Laranjeiras, quase Cosme Velho, lá em cima andando. Ele adora andar, até hoje. O cara tá com 26 anos, adora andar. A gente fica conversando andando. Isso pegou... Mas esse lance, o Marcelo, de 68, é uma coisa muito gozada, né? Que a gente falou de mitologia, ou de grandes jogadores e tal. Porra, o Afonsinho, com 21 anos, ele vai substituir ninguém menos que o Gerson, né? Então, a gente olha só o nível dos caras que a gente está falando, né? Jairzinho, Gerson, Afonsinho e tal, que são caras que, porra, né, felizmente estão aqui com a gente, porra, conseguindo contar em loco. Agora, imagina, galera, Marcelo, Narral, amigos, sujeito que defende um clube em 1923, há 102 anos. As pessoas não dão muita importância, né? 102 anos.
O Botafogo passou um calvário, né? Que tinha tudo para dar certo, para ser um ano extraordinário em 2023 e acabou dando tudo errado. 100 anos antes, cara, o Botafogo estava disputando a sua sobrevivência. Então, quando a gente olha, a gente citou jogadores que são mitológicos, porque a mídia tinha uma outra. Mas, cara, naquele ano de 1923, na boa, não estou exagerando, são 11 guerreiros, cara, são 11 caras que jogaram, de novo, não eram só jogadores de futebol. É como o Heleno dizia, né? Eu não sou um jogador de futebol, eu sou um jogador do Botafogo. Né? Então, os caras ali eles estavam representando uma história, estavam representando uma família. Então, você vê alguns caras que ninguém tem a menor ideia. Isso, Marcelo, Narral, isso que eu acho que o nosso canal, uma das paradas que mais me empolgaram, sabe? A oportunidade que a gente tem de colocar para jogo esses caras. Você sabe por quê? Porque, de repente, nesse exato momento, talvez em algum ponto, um neto de um Neco, ou de um Jolibel, ou de um Alemão, ou de um Palamone, o cara vira e fala, pô, meu avô. Como eu via um comentário, só para falar aqui para a galera, um comentário de se eu salvo engano, neto do Augustinho, que foi recordista de gols no futebol amador, né? Campeão pelo Botafogo no amador, e o cara cita lá, pô, vocês vão falar, eu falei, calma, fera, que a gente vai falar pra caramba desse time, esse timaço de amadores, e o cara tava lá, o cara foi lá, e isso é muito maneiro. Então os caras entenderem que existem heróis, literalmente, se a gente está falando de futebol, heróis. Esses 11 caras, como nós tivemos aquele time que nós mostramos aqui, o time que nunca perdeu, que é o time de 48, esses 11 bonecos que nós mostramos aqui, gente, porra, se tu é Botafogo hoje, meu bom, tu deve muito a esses caras aí. Não tô exagerando. Eu acho muito importante conhecer a história, não só do Botafogo, como qualquer história, porque você sabe de onde veio o presente, né? Sim. Como foi forjado o presente. Né? E a história do Botafogo, ela é muito rica de várias coisas, inclusive tragédias. E, claro. No caso do Dinorá, com o Euclides da Cunha, né? 1909, e coisas fantásticas também, favoráveis. A gente tem histórias incríveis para contar. Pode escolher o ano, entendeu? Então, eu acho importante as pessoas saberem como o Botafogo começou, como continuou, para onde pode ir, né? Porque se você conhece o passado, você entende o presente. Exato, exatamente. Eu acho muito importante isso. E essa responsabilidade, e eu brinco bastante, gosto de brincar, de fazer um negócio descontraído e tal, mas falando muito sério, cara, a responsabilidade que precisa se ter para se falar do passado. Porque não é simplesmente um passado que a gente quer, o passado é eterno. Ele é eterno. O passado real, ele é eterno. Ele nunca vai deixar de ter existido, por mais que as pessoas não divulguem. Ele existiu, ele está lá. Em algum momento ele está lá. Então, cabe a responsabilidade de historiadores, um cara como o Marcelo, um cara como o Narral, né? Enfim, a gente tem a responsabilidade de trazer para vocês e para geral o que realmente aconteceu, quem são esses caras, né? O que de fato esses caras... A gente não precisa aumentar nada, não. Precisa aumentar essa história de 23. Porra, pelo amor de Deus, cara, os caras, o bagulho todo tá caindo, tá negócio, meu Deus, vamos lá, que eu vou jogar, bora. Então, eu tô meia boca, o Neco tava meia boca, eu vou jogar, não tem essa, entende? Porra, e os caras, gente, os caras não eram profissionais da bola, eles tinham suas profissões. Tem até uma história gozada que, porra, eu lembrei aqui que o Alceu Mendes de Oliveira Castro conta isso no livro. Eu me baseei muito, gente, pelo relato, pelos depoimentos do Alceu. O Alceu era um cara que viveu aquilo ali. Lógico que ele tinha um lado político ali, mas era um cara detalhista. E depois eu fui correr atrás nos jornais. O Alceu conta que o Celso, como eu falei, o Celso acaba substituindo o Nilo. E o Celso tinha parado de jogar. Aí, a mãe ou a avó, agora eu já nem sei, da mulher dele, pediu, volta para jogar no Botafogo. E aí o Celso volta
e o Nilo joga contra o Flamengo, que é o penúltimo jogo que o Botafogo faz, e no jogo contra o América o Celso volta. E o Celso não jogava. E aí ele volta, joga, fora de forma, fala, não, vou jogar, como eu contei a história do Clóvis, do goleiro. Para não ter problema, cara, bota um outro goleiro. Não, então eu vou treinar, agora eu vou me dedicar. E detalhe, o Clóvis ele passa a ser o goleiro do Botafogo durante um tempo, ele passa a ser invasão, tivemos uma invasão, mas enfim, mas tudo bem, quem sabe faz ao vivo, meu garoto, mas tudo bem. Esses personagens... Não precisava. Não temos suficiente para dar aquele esporro. Mas olha só. Tudo bem, vamos embora. Vai lá, garoto. Volta. Parece, Narral. Vai lá. Vamos lá. Opa, apareceu. Fiz uma mágica aqui, o Narral apareceu de volta. Mas, enfim, engraçado, a porta estava aberta, ficou fechada. Mas olha só, esses personagens, eles precisam. Por que é. Cara, eu duvido, Marcelo, Narral, duvido que 99,999% da torcida do Botafogo tem ideia dessa história. E eu não estou falando que fui eu que contei, não, porque é um bagulho lá de trás. E tem 11 heróis, cara. 11 heróis. Fosse herói em cada jogo. Exato. Botafogo. Esses caras, bicho. Porra, imagina se desse ruim, cara. O Botafogo tivesse perdido. Eu não posso garantir que, acabou. Mas, cara, muito dificilmente o Botafogo seria. Aquela foto lá que você colocou lá no vídeo, né? E detalhou um por um. Tinha que estar lá no muro. No muro. Desenhada lá no muro. Time posado e falar os heróis de 23. Os heróis de 23. E essa aliás, aliás, Narral, você deu um título bacana para o título, né? Do título do texto que eu vou fazer depois para o Clube de Membros. Os heróis de 23. Porque quando a gente fala de heroísmo, como teve agora a Libertadores, né? Aqueles malucos foram heróis, porra. Aqueles 10, né? Os 10 como é que é? Do Monumental, né? Os 10 do Monumental, cara, não sei o quê. Porra, esses malucos foram heróis, que não foram só 10, né? Porque entraram os malucos lá, os reservas e tal. Cara, isso é maravilhoso. Aliás, esses jogadores que disputaram a final da Libertadores são eternizados. Esses caras estão eternizados na história do Botafogo. Eu espero que daqui a, 100 anos, se o planeta ainda existir, outros Marcelos, Narraus, Edus, contem a história dessa Libertadores de 24. Né? Então, que bacana. Quase que no espaço de 100 anos, nós tivemos 2 times formados por heróis. Enquanto que uma conquista maravilhosa, que todos os botafoguenses puderam, por causa da infraestrutura, da tecnologia, a gente conseguiu assistir. Muitos conseguiram, inclusive, a um outro estado, outro país, né? Enfim, mas em 23, cara, graças a Deus tem imagem, né? O maluco foi lá aliás, aquela foto ali, gente, é de uma revista semanal chamada O Malho. Essa revista, O Malho, ela era semanal, assim como o Careta, né? Tinha Fonfon também, e essas revistas, elas retratavam, isso é muito maneiro, cara, retratavam a construção do Rio de Janeiro, do Rio que é hoje. Você tem imagens, você tem fotos da construção da Niemeyer, da Avenida Niemeyer, para quem não é do Rio de Janeiro, a orla da praia, você tem da Praia de Copacabana, você tem do Largo do Machado. De Leblon para Barra, né? De Leblon para Barra. São Conrado. Você tem, literalmente, porque os caras eles colocavam as imagens. Melhorias da cidade. Então, os caras estão contando a história. E aproveitavam para contar a história do futebol, porque foi graças ao Malho que tem a imagem desses 11 heróis aí que a gente pode reverenciar hoje. Olha, na boa, bicho, eu tenho um orgulho, cara, nosso canal está podendo fazer isso, trazer para essa galera histórias tão bacanas, como o Marcelo contou, como essa do Narral, de, porra, caramba, você inaugura 2 estádios de um dia para o outro, cara, tá louco, e depois uma história de 11 guerreiros. Galera, mais alguma coisa, Marcelo? Não. Narral, tá tudo beleza? Não, então, minha gente, é o seguinte, hein? Não é toda hora não, hein? Não é toda hora não.
que você vai ver no YouTube, ou seja, o lugar que for, 3 histórias, cara, desse nível, desse tipo, desse naipe. Não é mole, não. Galera, nós estamos indo nessa. Aquela curtida, se você ainda não curtiu, se inscreva no canal. E aí, cara, é um pedido que a gente faz. Vamos caminhar juntos. Vamos levar essas histórias a mais pessoas. Você pode ajudar bastante a gente. Beleza? Marcelão, vai lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho que está aí embaixo, hein? Tá bom? É isso aí. Galera, estamos indo nessa. Valeu, até semana valeu. que vem, até o próximo vídeo e tamo juntos, hein? Fiquem bem. Botafogo História ontem, hoje, para sempre.